O Ser Consciente, capítulo 10, parte B. Conquista de si mesmo. Ter e ser. Remanescem da infância física traços de insegurança e conflitos perduram na idade adulta, em razão da falta de maturidade psicológica do ser, expressando-se como apegos às coisas e pessoas, com a consequente rejeição de si mesmo, instabilidade emocional e desajuste social. Usando os conhecidos mecanismos de evasão da responsabilidade e sentindo-se fragilizado, o indivíduo busca a autorrealização, fixando-se em valores externos como forma de destaque no grupo social, ignorando a sua realidade profunda. Sentimentos egocêntricos passam a aturdi-lo e inconscientemente acredita-se merecedor de tudo, em primeiro lugar, com desconsideração pelos demais. Quando tal não ocorre, surgem as marcas predominantes do egoísmo e passa a reunir recursos que amontoa, satisfazendo o ego, mesmo quando atinge os picos do poder ganancioso. A imaturidade aselvaja-lhe e lhe obnila a razão, que permanece asfixiada pelos tormentos do ter, enlouquecendo a pouco e pouco a sua vítima, cada vez mais ansiosa por novos haveres. Ninguém vive bem sem a segurança de si mesmo. Quando esta não decorre do autoencontro libertador, é buscada através dos meios externos, que envolvem o seu possuidor em preocupações de aumentá-las, em medos de perdê-las, passando a angústia de mais assegurar-se da sua retenção. Como efeito, vai traído pela concupiscência da posse, tornando-se possuído pelo objeto que supõe possuir. Desperta-se-lhe um grau crescente a avareza que o amarfanha, e depois da alegria fugaz da posse material, transfere-se para a ilusão da dominação arbitrária de outras vidas, de outras pessoas, acreditando-se capaz de detê-las, subjugá-las como conquistas a mais. Autodesprezando-se, graças à insegurança íntima, não se considera merecedor de afetos, supondo que quantos se lhe acerquem estão interessados no que ele tem e jamais no que é. Porque se sentem sem possibilidade de amar, embora lhe irrompam episódios de afetividade, que convertem em paixões de gozo imediato, não crê que pode ser amado com desinteresse pelos seus haveres. Assim, não sucedendo e vindo a consorciar-se, ele o faz mediante cláusulas de separação de bens. Bens que lhe são alicerces de segurança no inconsciente. Com a percepção embotada, mede os fenômenos existenciais com instrumentos da atividade contábil, considerando triunfadores somente os que dispõem de contas bancárias volumosas, latifúndios largos e semoventes aos milhares. A sua louca ambição torna-o misântropo, detendo-o no pórtico das grandes realizações, sem a coragem moral para atravessá-lo, amesquinhando-o. Se vence o medo de doar algo e o realiza, necessita de ter o ego recompensado pela gratidão, passando à condição de benfeitor, quando tudo no mundo, com o seu caráter de transitoriedade, faz das criaturas aquinhoadas mordomos que prestarão contas ou servidores encarregados de bem aplicar, qual o ensinamento de Jesus através da parábola dos talentos no Evangelho. O bom aplicador, além dos juros que recebe, experimenta o júbilo da realização, a imensa alegria do serviço, exteriorizada no bem-estar que proporciona. Ninguém tem coisa alguma no mundo, nem corpo, nem valores amoedados, nem pessoas sob domínio. A incessante transformação
vigente no cosmo, tudo altera a cada instante. E o vivo de agora estará morto logo mais. O dominador tornar-se vítima. O corpo se dilui. Os objetos passam de mãos. Todo aquele que busca a posse, o ter e reter, permanece vazio de sentimentos. E porque nada é, enche-se de artefatos e coisas brilhantes, porém mortas, prosseguindo cheio de espaços e abarrotado de preocupações afligentes. O objetivo da vida humana parte do ponto inicial no corpo, a infância, e cresce sem perder o contato com a sua realidade original, ser transcendental que é. Chegado à realização da consciência, deve expandi-la, enquanto mais se autopenetra e descobre novos potenciais a desenvolver. Ser consciente de si mesmo é a meta existencial, conseguindo o alto amor que desdobra a bondade, a compaixão, a ação benéfica em favor do próximo. Alguns psicólogos transpessoais concluem que a meditação transcendental, abstrata, os sentimentos de amor e autodoação, concretos, devem prevalecer, emulando o indivíduo a ser integral, realizado, capacitado para a felicidade. Os conflitos então cedem lugar quando seus espaços são preenchidos pelas realizações expressivas, libertadoras. A autovalorização não egoísta, despretensiosa, permite o encontro do self, que se desvela com infinitas possibilidades. Rompem-se os limites que amesquinham e ampliam-se as áreas de produção que engrandecem. Correspondendo a esse estágio, o amadurecimento psicológico faz que o indivíduo cresça sempre e cada vez mais, reconhecendo a sua pequenez, que se abranda ante a excelência da vida que ele conquista. O individualismo que nele prevalecia cede lugar ao amor, que convive e se expande na direção dos outros, aqueles que constituem a sociedade na qual se encontra, passando a trabalhá-la, a fim de que também ela seja feliz. A vaidade, o narcisismo que existiam na sua personalidade desaparecem por ausência da vitalidade fornecida pelo ego, inseguro, que tinha necessidade de sobreviver, já que o self se encontrava soterrado no desconhecimento. A conquista do si é realização que independe do ter, do reter, mas que não prescinde do interesse e da luta envidada para ser. A segurança psicológica do indivíduo centraliza-se no autoconhecimento, na autodesidentificação, no autoamor no ser. A conquista de si mesmo. A aquisição da consciência demanda tempo e esforço humano, tornando-se o grande desafio do processo de evolução do ser. Surgem-lhe os pródromos na fase do instinto, abrindo espaço para a razão, como fenômeno natural do desenvolvimento antropológico, psicológico, sociológico da criatura. O discernimento do bem e do mal, do certo e do errado, e as aquisições ético-morais aparecem como se fossem o medrar espontâneo da essência divina de que é constituído o espírito. Todavia, o aprimoramento e a profundidade desses valores dependem do empenho, do interesse, das realizações de cada um. Herdeiro dos arquétipos remotos dos seus antepassados, o indivíduo mantém por atavismo religioso e cultural a consciência de culpa, especialmente os ocidentais, vitimados pelas heranças judaico-cristã, no que diz respeito à desobediência de Eva no paraíso e ao fratricídio cometido por Caim contra Abel. A divina punição de Deus pela rebeldia da mulher e pela insensatez do homem, que a seguiu no erro, responde pelo sofrimento que os acicata,
assim como a expulsão do criminoso aumenta-lhe a angústia, dando-lhe margem ao ciúme doentio e à raiva, considerando a preferência injustificável de Deus por Abel, cujas oferendas mais o agradavam. A absurda aceitação literal do texto bíblico, que tem um caráter simbólico, quiçá para demonstrar o momento em que surge a consciência, quando o ser pode identificar o que deve daquilo que não lhe é lícito realizar, saindo do automatismo do instinto para a seleção do discernimento racional, representados no mito da árvore do conhecimento do bem e do mal. Devido a interpretações apaixonadas e fanáticas, gerou conflitos que ainda remanescem nas vidas psicologicamente imaturas. Na fase do instinto, os fenômenos biológicos automáticos não se fazem acompanhar das dores, que são maiores conforme mais seja apurada a sensibilidade, qual sucede na ocorrência do parto, que passou a ser punição divina, tornando-a procriação um verdadeiro castigo, fruto ainda da desobediência que, milenarmente, transformou a comunhão sexual em condenável e imunda do ponto de vista puritano e hipócrita. Fonte de vida, o sexo é o instrumento para a perpetuação da espécie, não sendo credor de qualquer condenação. O ultraje e a vulgaridade, a nobreza e a elevação amorosa mediante os quais se expressa dependem do seu usuário e não da sua função em si mesma. Igualmente, a arbitrária eleição celeste de um por outro irmão, ambos gerados em circunstâncias iguais, teria que despertar ressentimentos contraditórios, de ciúme e de raiva, no rejeitado, que levariam inevitavelmente ao hediondo fratricídio. De geração em geração, a criança que se sentia desprezada desenvolveu esses sentimentos perversos, perturbando o desenvolvimento da consciência e a consequente conquista de si mesmo. Em qualquer atividade, competitiva ou não, o inconsciente desatrela a insegurança infantil ali adormecida, e surgem os conflitos, a infelicidade, a desconfiança desastrosa. Graças, porém, à reencarnação, o progresso do ser é imperioso, inevitável, e os mecanismos da evolução se expressam, trabalhando-o e promovendo-o a níveis e patamares cada vez mais elevados, até quando o ser liberto dos conflitos conquista os sentimentos que canalizará na direção de novas metas, que alcança realizando-se planificando-se. Já não luta contra as coisas, mas luta pelas coisas, que aprende a selecionar e qualificar, abandonando por superação as paixões dissolventes e fixando os valores que enobrecem. Percebendo-se instrumento da vida, que faz parte da harmonia do universo, o indivíduo supera a raiva por ausência do ciúme e não compete para destruir, mas trabalha para fomentar o progresso no qual se engaja e se realiza. A conquista de si mesmo resulta, portanto, do amadurecimento psicológico pela racionalização dos acontecimentos, e graças às realizações da solidariedade, que facultam a superação das provas e dos sofrimentos, os quais passam, então, a ser um comportamento filosófico, dignificante, instrumentos de valorização da vida, em vez de serem castigos, a culpa oculta jacente no mundo íntimo. A libertação dessa consciência doentia facilita o entendimento do mecanismo da responsabilidade no comportamento que estabelece o lema: a cada um conforme os seus atos, segundo ensinou o terapeuta Galileu. Senhor do discernimento, o homem descobre que colhe de acordo com o que semeia e que tudo quanto lhe acontece procede, não tendo caráter castrador ou punitivo. Sente-se emulado a gerar novos
futuros efeitos, agindo com consciência e produzindo com equidade. Tal conduta proporciona-lhe a alegria que provém da tranquilidade da realização, considerando que sempre é tempo de reparar e postergação é-lhe prejuízo para a economia da sua planificação. O homem que se conquista supera os mecanismos de fuga, de transferência de responsabilidade, de rejeição e outros para enfrentar-se sem acusação, sem justificação, sem perdão. Descobre a vida e que se encontra vivo, que hoje é o seu dia, utilizando-o com propriedade e sabedoria. Não tem passado nem futuro. Nesse tempo intemporal da relatividade terrestre, é a sua uma consciência atual, fértil e rica de aspirações, que busca a integração na cósmica, que já desfruta, vivendo-a nas expressões do amor a tudo e a todos intensamente. A conquista de si mesmo é lograda mediante o querer. Jesus afirmou que se poderia fazer tudo quanto ele fez, se quisesse, bastando empenhar-se e entregar-se à realização. Para tanto, necessário seria a fé em si mesmo, nos valores intrínsecos que seriam desenvolvidos a partir do momento da opção. Francisco de Assis, o santo, assim quis e o conseguiu. Apóstolos do bem, da ciência e da fé, do pensamento e da ação quiseram e o lograram. Homens e mulheres anônimos entregaram-se aos ideais que lhe vitalizaram as existências e, superando-se, autoconquistaram-se. A conquista de si mesmo está ao alcance do querer para ser, do esforçar-se para triunfar, do viver para jamais morrer.